Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de física. Eu sou o professor Antônio José e hoje nós vamos tratar de cinemática, né? Nós vamos iniciar os conceitos de mecânica, né, propriamente ditos, e aí nós vamos hoje falar de cinemática e deslocamento escalar. Então vai ser uma aula mais conceitual. Nós vamos tratar de vários termos, várias nomenclaturas que são novas aí para vocês, mas que cada uma tem um significado importante dentro da física. Então vai ser mais conceitual, apenas a parte de deslocamento escalar, e nós vamos trabalhar com algumas ferramentas matemáticas. Beleza? Então, para vocês que estão chegando agora, sejam mais uma vez bem-vindos. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, deixar os comentários e tá ajudando a gente a divulgar mais vídeos como esse. Beleza? Então vamos para mais uma aula de física. Muito bem, então vamos aqui tratando do capítulo 2 agora, né? Como eu falei, vocês vão acompanhar essa aula na página 23 do nosso material. Vou estar colocando na sala virtual para vocês esse material, capítulo 2. Teremos essa aula em vídeo, lógico, e também teremos uma atividade a ser respondida. Beleza? Então, vamos acompanhar aqui nossa aula. Nós vamos falar de mecânica, né, como eu já falei para vocês. Vamos falar de conceitos básicos de cinemática e movimento uniforme. Esse movimento uniforme nós vamos ver na próxima aula. Essa aula de hoje vai ser mais conceitos básicos de cinemática e vamos ver também o deslocamento escalar. Só lembrando que a mecânica é o segmento da física que se preocupa em estudar o movimento e o repouso dos corpos, bem como as forças que com eles interagem. Então, essa parte das forças a gente vai estudar mais na frente, tá? Essa parte da cinemática, nós vamos nos preocupar apenas com os conceitos, algumas notações matemáticas relacionadas a movimento e repouso. Ainda não vamos nos preocupar com os efeitos ou as causas desses movimentos. Isso também é um objeto de estudo da mecânica. Então, mais na frente nós vamos ver essa etapa de essa parte dos efeitos e das causas dos movimentos. Por enquanto, nós vamos trabalhar mais algumas ferramentas mesmo conceituais, tá? Algumas definições matemáticas também, algumas expressões, funções, para a gente poder descrever melhor o movimento. Então, a cinemática é a parte da mecânica que tem por objetivo o estudo do movimento dos corpos e suas trajetórias em função das grandezas físicas de posicionamento, velocidade, aceleração, tempo de deslocamento, desconsiderando-se os agentes que produzem ou mantêm ou modificam, ou seja, sem revelar suas causas. Então, nesse momento, a gente vai trabalhar a cinemática sem a preocupação de estudar quem provocou esse movimento, né? Quais foram os efeitos, quais foram as causas. Tá certo? Isso a gente vai ver mais na frente dentro da mecânica. Então, a cinemática ela parte desse movimento mais, mesmo essa parte de movimento só para descrever esses componentes, essas grandezas, velocidade, aceleração, o tempo, tá bom? Então, isso nós vamos fazer nesse momento. Então, vamos seguindo aqui os conceitos básicos de cinemática. Então, a primeira coisa que nós vamos trabalhar em cinemática é o móvel. Essa na página 24, nós vamos trabalhar isso no nosso material. Um móvel dentro da mecânica, dentro da cinemática, é todo o corpo ou porção limitada de matéria dotada de massa e de movimento, melhor, de volume. É os objetos que nós vamos tratar dentro da física. Para a gente descrever movimentos, nós temos que ter o corpo que vai se movimentar. Isso nós chamamos de móvel, tá? O móvel é um objeto que se movimenta. É um carro, é uma moto, é uma pessoa, é uma bicicleta, é um animal. Qualquer objeto que realiza um determinado movimento, nós chamamos ele de móvel. É algo que se movimenta, cujo movimento é objeto de estudo da cinemática, que recebe esse nome de móvel, certo? Então, móvel é um objeto que realiza determinado movimento. Pode ser um trem, um avião, um ônibus, um objeto qualquer que nós vamos estudar. Então, dentro de móvel, nós podemos ter duas classificações interessantes, tá? Vamos observar dentro de móvel, nós temos o ponto material ou partícula. Vamos entender essa parte aqui. Um automóvel em longas viagens por rodovias é considerado como um ponto material quando as dimensões deles elas são desprezíveis. Então, quando você vai analisar o movimento de um corpo, cujo o tamanho dele se torna reduzido em relação à sua observação, então nesse ponto nós chamamos ele de um ponto material ou uma partícula,
certo? Porque ele não vai interferir, o tamanho dele não vai interferir no estudo do movimento. É como você observar um avião de longa distância, ou um ônibus de longa distância. Você enxerga ele como um objeto muito pequeno. Agora, se você se aproximar dele, se aproximar de um avião ou de um ônibus no estacionamento, por exemplo, ele não pode mais ser considerado um ponto material, uma partícula, já vai ser um corpo extenso, porque as dimensões deles elas vão influenciar no estudo, na análise, tanto do movimento como da posição, do referencial, enfim, do que nós formos observar em relação a esse objeto, a esse móvel. Um atleta disputando uma maratona é um ponto material ou partícula. Quando você vai analisar o movimento de um atleta, você considera como se fosse um ponto deslocando, porque o tamanho dele é desprezível em relação à pista. Uma aeronave sobrevoando o Oceano Atlântico, de Londres a Nova York. Então, você analisando de uma distância bem grande, você vê ali o avião como apenas um ponto. Se você vê um avião no céu, né, se deslocando, você enxerga ele muito pequeno. Então, dependendo do referencial de onde você está observando, aquele móvel ele pode se tornar um ponto, uma partícula, ou seja, um ponto material, ou ele pode ser também um corpo extenso. O móvel ele pode ser um corpo extenso quando, por exemplo, o automóvel sendo manobrado em uma garagem. Aqui na garagem você vê que o tamanho do objeto ele é grande, seja um carro, um ônibus ou mesmo um avião no aeroporto, você vai perceber ele como um objeto grande. Então ele tem que ser considerado como um corpo extenso. Isso influencia no nosso estudo de movimento, de posição, de velocidade e tudo. Uma bailarina executando movimentos em um palco. Você está enxergando bem próximo, então o tamanho dela, em relação à sua observação, ele tem que ser considerado. Então, nesse caso, nós temos ali um corpo extenso. A composição ferroviária atravessando um viaduto. No caso, o trem, que ele é muito grande, e também atravessando um viaduto, você vê que ele, em relação ao viaduto, ele é muito grande. Então, o tamanho dele não pode ser desprezado. Eu não posso enxergar ele como uma partícula, como um ponto material. Ele é um corpo extenso. Portanto, na hora de fazer a análise do movimento, nós vamos ter que levar em consideração o tamanho dos corpos. Se a gente enxergar ele muito pequeno, ele é uma partícula, ou seja, um ponto material. Se a gente perceber um corpo muito grande em relação ao que nós estamos observando, aí ele é um corpo extenso. Certo? Nós temos esses dois tipos de móvel, uma partícula ou um corpo extenso. O referencial também muito usado aqui na física, e muito importante essa questão do referencial, principalmente quando formos determinar quem está em movimento ou em repouso. Por exemplo, se vocês estão me assistindo e o celular numa posição estática, parada, ou na televisão, eu, em relação a vocês, eu estou em repouso, certo? Porque o referencial está entre eu, aqui no vídeo, né, no aparelho, e vocês aí, sei lá, sentado ou deitado em alguma parte da sua casa. Então, entre você e o aparelho, nós temos aí um repouso, ou seja, a distância não está alterada com o passar do tempo. Agora, mesmo eu aqui sentado fazendo esse vídeo, eu, em relação ao Sol, em relação à Lua, eu estou em movimento. Ou em relação a uma pessoa que vai passando na rua, um veículo. Então, o movimento, ele depende muito desse referencial. Então, o referencial, ele é um corpo ou sistema físico, é um conjunto observável de corpos em relação ao qual se realizam as observações, as descrições e as formulações de leis físicas. Por exemplo, as posições e as velocidades dos móveis dependem do referencial adotado. Então, o referencial é você dar uma localização. Eu estou em repouso em relação à porta, então ali a porta é meu referencial. Tem que estabelecer um parâmetro, um ponto para determinar como referencial. Entenderam? Porque da mesma forma que eu estou sentado aqui, eu tanto estou em repouso em relação a alguns móveis, mas posso também ao mesmo tempo estar em movimento em relação a outros. Como eu falei, em relação ao Sol, em relação à Lua, eu estou em movimento, porque a Terra está em movimentando, certo? E a Lua e o Sol eles são objetos externos que também estão se movimentando. Você dentro do ônibus, sentado em uma poltrona, você em relação ao motorista, embora o ônibus esteja em movimento, mas você está em repouso em relação ao motorista, porque a distância entre você e o motorista não se altera com o passar do tempo. Você sentado na poltrona, dentro de um ônibus em movimento, você em relação a um poste na rua, você em relação a uma pessoa na rua, outro veículo na rua se movimentando, então entre você e aquele objeto externo, você está em movimento, porque com o passar do tempo, a distância entre você
e aquele corpo externo se altera. Já entre você e o motorista, não. Sempre mantém a mesma distância, embora o ônibus esteja em movimento. Tranquilos? Então, o referencial é isso. É para isso que ele serve. Para dar essa diferença aí, para você perceber quem está em movimento ou em repouso. Vamos falar de trajetória. Estou indo rápido porque são muitos conceitos. Eu preciso chegar em deslocamento, que a gente vai demorar um pouco mais. Então, aqui você sentir alguma dúvida, volta o vídeo. Tem um material para vocês lerem. É muito simples, tá? Então, trajetória e espaço, na página 25. A trajetória é o conjunto formado por todas as posições ocupadas por um móvel durante seu movimento, tendo em vista determinado referencial. Então, a trajetória é o caminho que ele percorre. Posso aqui fazer uma trajetória comum, tá? Aqui um caminho qualquer. Digamos que alguém se movimentou de um ponto A, certo? Até um ponto B. Então, a trajetória dele é o caminho que ele percorreu. Ele saiu desse ponto A, de uma cidade A, não sei, dependendo da sua análise, até um ponto B. Então, a trajetória é o caminho, é o deslocamento que ele realiza, você vai determinando todo esse movimento, vai desenhando o percurso que ele realizou. Então, a trajetória é isso. A trajetória é o caminho que a partícula se deslocou, certo? O espaço, que é representado pela letra S, né? Esse aqui é o Szinho, que vai representar o espaço aqui para nós. Muito importante que na física também, por que ele não é utilizado a letra E, né, de espaço? É porque geralmente os termos são de origem inglesa, né? Então, space começa com S. Então, nós vamos ter aqui, na física, nós vamos utilizar o ΔS, tá? Eu vou já chegar nessa parte, o ΔS, que é o deslocamento, tá? Aqui seria o deslocamento. Vou ver aqui para vocês. Deslocamento. Esse aqui é o ΔS, vai representar o deslocamento, a distância percorrida. Nós vamos utilizar também esse termo aqui, S0, representando a posição ou deslocamento inicial. Aqui é a posição inicial. Posição inicial. E vamos usar S sozinho ou um SF para representar a posição final. Então, o espaço é o deslocamento do corpo, tá? É o valor algébrico da distância medida na trajetória. Então, tanto que ele andou aqui, ele andou 20 metros, foi 30 metros, 40 metros. Então, esse é o espaço que nós vamos determinar aqui na física. Tá? E essa distância ela vai ser em relação à origem, né, dos espaços, que é o ponto de referência, para medições de determinado instante de tempo. Então, nós vamos levar em consideração sempre a posição, né? Ou seja, a origem não necessariamente precisa ser zero, ele pode começar um movimento do quilômetro 10, do quilômetro 20. Isso vai depender muito da nossa análise. E ali é o nosso ponto de referência, é a origem, onde ele vai partir. E aí, lógico que ele vai precisar de um determinado tempo. Quanto tempo ele demora para deslocar do ponto A até o ponto B? Isso dá quantos metros no final? Então, o espaço é isso, aquilo que ele percorreu, é a distância percorrida por um corpo. Certo? Então, esse SFzinho eu vou chamar de posição final. Eu estou usando a palavra posição, mas posso também usar a palavra espaço, tá? E o espaço é o espaço inicial, é o espaço final, de onde ele partiu, de onde ele chegou, tá bom? Nós vamos também falar de sentido. Temos aqui o sentido. Já vamos para a página 26 do nosso material, tá? Então, o sentido é importante também para a análise dos nossos estudos. Dado um trajeto e tendo sido adotado nele uma orientação, o móvel pode movimentar-se em dois sentidos, aproximando-se do ponto de origem ou afastando-se. Então, o sentido ou você vai ou você volta, certo? A gente adota aqui um sistema, aqui eu coloquei um exemplo, isso aqui está no livro de vocês também. Geralmente, quando a gente faz uma trajetória, posso desenhar aqui uma trajetória qualquer, digamos que eu tenho aqui um ponto A, aqui um ponto B, eu posso colocar uma setinha dizendo que a trajetória é nesse sentido, de A para B. Certo? Ou seja, eu estou aqui da esquerda para a direita. Isso aqui é uma trajetória. Melhor, dentro de uma trajetória, eu estou estabelecendo o sentido. O corpo está saindo do ponto A, no caso aqui seria a origem, tá? O O seria aqui no ponto A, e ele está deslocando para o ponto B. Esse é o sentido da trajetória. Agora, se eu tenho aqui um corpo voltando, digamos que ele está voltando agora de B para A,
botar aqui a setinha mostrando que ele está voltando, mas se minha orientação é essa, o sentido é da esquerda para a direita, então nesse caso aqui ele está no sentido da trajetória, ele está indo, e esse outro já está voltando, que é o sentido contrário. Então nós temos dois sentidos, ou ele vai ou ele volta. Nós temos um sentido positivo ou um sentido negativo. Vamos ver aqui no nosso demonstração, nós temos aqui a origem, né, que é o ponto zero, a origem dos espaços, nessa posição aqui. À direita nós temos o ponto C, está a 50 metros, e o ponto A a 100 metros. Tá? Voltando aqui para a esquerda, nós temos 50 metros, um ponto qualquer, e o ponto B a menos 100 metros. Então, vamos fazer aqui um estudo dessas posições. Então, as posições dos móveis em relação à origem. O móvel A em relação à origem, ele está a 100 metros. Está aqui, ó. 100 metros em relação à origem. Pode ver aqui. Certo? Aqui o S representando os espaços em metros. O ponto B, por sua vez, ó, o espaço de B, ou seja, a posição de B é menos 100 metros. Olha lá, ó, já está no sentido contrário da trajetória, porque a setinha que está mostrando ó, que a trajetória ela sai da esquerda para a direita. Certo? Então, repara que o ponto B ele está em sentido contrário ao da trajetória. Pode ver que o sinal aqui está negativo, ó, menos 100 metros. E o C, no ponto C, nós temos o 50, positivo. Então, ele está no sentido da trajetória. Está aqui, ó, 50 metros. Certo? Então, em relação a sentido, nós temos, dependendo da orientação, aqui a orientação da trajetória é para a direita, de esquerda para a direita. Portanto, o ponto A e o ponto C estão no sentido da trajetória, certo? No sentido positivo, estão indo, né? E o ponto B está no sentido contrário, porque no caso seria voltando, em relação à trajetória, em relação também aqui à origem dos espaços. Beleza? Então vamos ver o que é movimento, o que é repouso. Eu já até comentei sobre isso na página 26 e 27, nosso material. Então, quando eu falo de movimento e repouso, como eu falei, nós temos que usar muito a questão do referencial. Então, depende do referencial para mim poder determinar se o corpo está ou não em movimento. O exemplo do ônibus é bem clássico. Você está dentro de um ônibus em movimento. Você está sentado em uma poltrona. Você, em relação ao motorista, não está havendo variação de posição. Você mantém sempre a mesma distância entre você e o motorista. Portanto, mesmo o ônibus estando em movimento, você, em relação ao motorista, que é teu referencial, você estará em repouso. Muito cuidado com isso. Então, fisicamente também, se você observar um objeto fora do ônibus, o ônibus está em movimento, e o objeto está lá fora, um poste, uma calçada, uma praça, um banco, uma pessoa, um carro, qualquer objeto fora do ônibus, esteja lá ou em movimento também ou em repouso, mas que se o ônibus estiver em movimento, a sua distância, a sua posição em relação ao objeto lá fora, ela vai ser alterada com o passar do tempo. Então, se há essa alteração com o passar do tempo em você em relação a um objeto, aí você está em movimento. Então, o objeto estará em movimento ou em repouso, dependendo do referencial que tiver sido escolhido. Então, você só pode determinar se algo está em repouso ou em movimento só se você tiver um referencial. Então, eu não posso dizer, será que nesse momento eu estou em repouso ou estou em movimento? Essa resposta não pode ser dada se eu não informar quem é o referencial. Se o referencial é você que está me assistindo, nós estamos em repouso. Se o referencial é alguém que está passando na rua, é um ônibus, é um carro, então eu estou em movimento. Certo? Então, isso tudo depende do referencial. Então, movimento e repouso. A situação de movimento. Um passageiro viajando, dormindo em um ônibus. Só repetindo. Situação de movimento. Um passageiro viajando, dormindo em um ônibus leito. É um ônibus leito. Tá? A pessoa vai dormindo, né? Dentro do ônibus leito. Está dormindo. Está em movimento em relação à rodovia. Juntamente com o veículo. Certo? Essa é a situação de movimento. Repara que o referencial é a rodovia, que é algo que está externo. Em relação à rodovia, está em movimento. Por quê? Porque se eu marcar um ponto na rodovia, eu percebo que com o passar do tempo, a distância entre o ônibus e a rodovia ela está sendo alterada. Agora, uma situação de repouso. Um passageiro, mesmo em um ônibus,
correndo pela estrada está em repouso em relação a ele próprio. Você escolhe qualquer ponto do ônibus e faz uma análise. Será que durante o tempo que você está deslocando, está em movimento dentro de um ônibus, o ônibus está andando na rodovia, e você marca um ponto, pode ser o motorista, pode ser uma poltrona vizinha, se você marcar ali o ponto, você vai perceber que com o passar do tempo você não altera aquela distância. Portanto, ali nós temos um repouso. Ok? E o que é movimento? É um fenômeno físico no qual o móvel muda de posição com o passar do tempo em relação a um referencial adotado. Fechou? Então, movimento eu preciso ter essa variação de posição, ou seja, mudança, essa posição tem que ser mudada com o passar do tempo. Caso isso não ocorra, eu estou em repouso. E repouso é um fenômeno físico no qual o móvel mantém a mesma posição no decorrer do tempo em relação a determinado referencial. Repara que a palavra referencial aparece porque eu só posso dizer que algo está em movimento ou em repouso se eu tiver um referencial a ser adotado. Agora sim, vamos chegar na parte mais importante da aula, que é o deslocamento escalar. Aqui é muito interessante entender o que é o deslocamento escalar e o que é uma distância mesmo percorrida. Nós temos o deslocamento, e para a física só interessa o deslocamento apenas a posição inicial do móvel e a posição final. Então, se ele vai seguir isso, o que a física quer saber é o ponto de partida e o ponto de chegada. Isso é o deslocamento escalar. Certo? Escalar porque não precisa informar qual é a posição, qual é a direção, qual é o sentido. Ele é mais só um valor numérico e uma unidade de medida. Então, o deslocamento escalar seria isso. Bastando pegar a posição final menos a posição inicial. E as mudanças de posição de um móvel sobre certa trajetória ficam caracterizadas pela variação do espaço. Ou seja, quanto foi que ele percorreu de um ponto A até um ponto B, por exemplo. Ou deslocamento escalar. Para um objeto que se move entre uma posição de partida. Nós vamos chamar aqui de espaço inicial. Eu tinha colocado posição lá na frente. Lá atrás, quer dizer, posição inicial, como eu falei, pode ser escrito também espaço inicial, esse S0. E uma trajetória de chegada, né, que é o espaço final. Espaço final ou a posição final. O deslocamento escalar, ΔS, também já falei deles lá anteriormente, lá onde eu falei de espaço. E notação algébrica é. Então, aqui é a escritazinha que nós vamos fazer. Ó. Então, esse ΔS aqui é o deslocamento escalar. Eu represento por ΔS. Esse delta sempre representa, dentro da física, variação. E como é que eu calculo essa variação? Eu vou pegar o espaço final menos o espaço inicial. Vou dar um exemplo aqui. Digamos que eu tenho aqui uma trajetória nesse sentido. Eu tenho aqui um ponto, vou chamar novamente de ponto A. Digamos que esse ponto A é o quilômetro 10. Então, antes, aqui nós temos o quilômetro 0, não me interessa. Estou analisando o móvel nesse ponto, do quilômetro 10, e aqui eu vou determinar um ponto B, e vou chamar aqui de quilômetro 90, certo? Geralmente uso a notação antes, eu vou colocar depois. 90 quilômetros, pronto. Quilômetro 10, botou o Mzinho aqui, quilômetro 90, beleza. Então, eu quero a variação de espaço. Variação, deixa eu só colocar aqui de vermelho. É isso aqui, ó, que ele deslocou desse ponto A até o ponto B. Isso que é a variação. O que que variou aqui na posição dele? Se ele saiu da posição 10 e chegou na posição 90. Então, para fazer essa continha aqui, a gente vai só pegar o espaço final, onde ele parou. O espaço final é o B, é a posição B, que é 90, e a posição inicial é o 10, de onde ele partiu. Eu posso fazer aqui, a ver se vai caber nesse espaço. Então, o deslocamento dele vai ser igual. O espaço final dele é 90, que é a posição final. E a posição inicial, que é o espaço inicial, 10. Então, 90 menos 10 igual a 80. Então, 80 quilômetros foi o deslocamento dele escalar. Está bem tranquilo essa parte aqui. Agora, vamos classificar esse deslocamento. Ó. Se o deslocamento ΔS for maior do que zero, e esse caso aqui foi, ó, porque ele não é negativo, é um número positivo. Então, entendemos que a posição final, aqui é a posição final, que é 90,
ela é maior do que a posição inicial, que é 10. Então, 90 é maior do que 10. Portanto, nesse caso, o deslocamento escalar ele ficou positivo, né? Maior do que zero é positivo. Portanto, a mudança de espaço se faz para frente, ou seja, no sentido da trajetória. Isto é, de acordo com a orientação positiva da trajetória. Nesse caso, dizemos que o movimento é progressivo. Olha, essa palavra aqui é importante, muito, muito mesmo. Progressivo. Vamos só resumir. Progressivo é um movimento de ida. Se a trajetória, eu determinei que a trajetória ela está ó, nessa posição aqui, ó, da direita para a esquerda, eu estou indo. Então, com o passar do tempo, se a posição ela for aumentando, e o espaço for aumentando, eu tenho aqui um movimento progressivo, um movimento de ida. Então, do mesmo modo, eu poderia ter o seguinte, deixa eu citar um exemplo aqui para o movimento retrógrado, né, que é outra parte importante aqui também, é o que é o contrário do progressivo. Então, se esse deslocamento ele for menor do que zero, eu vou já mostrar um exemplo. Então, a posição final vai ser menor do que a posição inicial. A mudança de espaço se dá para trás, então você está voltando. Isto é, contrário à orientação positiva da trajetória. E esse seria o movimento retrógrado. Então, digamos que eu tenho aqui novamente uma trajetória. Novamente, a orientação é lá da esquerda para a direita. Eu tenho aqui uma posição, vou colocar aqui quilômetro 5. Agora eu vou mudar a notação. É o quilômetro primeiro. Quilômetro 5. Esse aqui é o ponto A. E eu vou marcar aqui um ponto B. E a posição aqui vai ser 110. Quilômetro 110. Ok? Então, digamos que o móvel agora, o móvel ele vai deslocar de B para A. Ele está vindo aqui, ó. Faz aqui o famoso carrinho. Eu costumo desenhar nas aulas. Aqui, ó. Então, digamos que esse carrinho ele está indo agora para lá, ó. Ele está partindo de B para o ponto A. Qual seria, então, aqui o deslocamento escalar desse móvel? Então, eu vou lá, ó. O deslocamento, nós vimos que ele é o espaço final menos o espaço inicial. Quem é o espaço final? Final é onde ele vai parar o movimento. É aqui, ó. O final dele é aqui. Ele vai sair daqui e vai chegar ao 5. Ele sai do ponto B, e nesse caso o final é 5, né? 5, onde ele vai parar, menos o espaço inicial. Quem é o espaço inicial? 110. Repara que ficou o contrário a nossa continha aqui, ó. Ele sai da posição 110 e chega na posição 5. Então, é o espaço final, que é o 5, menos o inicial, que é 110. Quanto é 5 menos 110? Ó, final do maior, que é o menos 110. Tira 5 de 110, fica 105. Menos 105. Repara que esse deslocamento agora ele ficou negativo. Olha só, negativo. Está aqui, ó. Quando ele é negativo, menor do que zero, quer dizer que a posição final é menor do que a inicial. E realmente a posição final é 5, é menor do que 110, que é a posição inicial. Portanto, o deslocamento ficou negativo. E nesse caso, com o passar do tempo, o que vai acontecendo? A posição desse veículo ela vai diminuindo. Então, nós temos um movimento para trás. E ele é chamado de movimento retrógrado. Então, progressivo se a posição aumenta. Retrógrado se a posição diminui. Beleza? Vamos agora fazer um exemplo aqui para fechar e para atividade. Então, vejamos um exemplo. Um veículo de carga que sai do quilômetro 28 de uma rodovia deve ir até o quilômetro 239 dela. No caminho, o motorista para no posto de combustível no quilômetro 135 e volta até a lanchonete a 133 quilômetros, quilômetro 133, desculpa, e depois segue até o destino final. Então ele vai a uma certa distância, aí ele lembra de lanchar, ele volta para a lanchonete, depois ele dá sequência na viagem, certo? Então ele tem um movimento de ida e volta. Então, primeiro vamos calcular o deslocamento total em que só importa os espaços inicial e o espaço final. Então, se eu fosse pegar aqui o meu ΔS, que é o deslocamento, né, total, eu vou pegar o espaço final menos o espaço inicial. O espaço
final primeiro. Onde ele vai parar? Ele vai partir do quilômetro 28 e vai chegar até o 239. Então, eu vou pegar o final é 239 e o inicial é os 28. Tranquilo? Isso aqui vai dar quanto? Ó, de 9 tira 8 fica 1. 3 tira 2 fica 1. Então, vai dar 211. 211 quilômetros é o deslocamento dele, porque para a física não interessa se ele foi ou se ele veio. O importante é de onde ele partiu, foi os 28, e de onde ele vai chegar, que é os 239, certo? Isso é o deslocamento total, beleza? Agora vamos trabalhar os deslocamentos parciais. Os parciais é de acordo com o enunciado. Então, primeiramente ele partiu do 28 e ele foi até o posto de combustível, que é 135. Esse foi o primeiro que ele fez, ó, de 28 até 135. Então, vamos calcular o deslocamento parcial nesse trecho. Deslocamento lá vai ser igual ao espaço final, que é a posição final, menos o espaço inicial. Nesse caso, o final aqui é 135, inicial é 28. Então, vamos calcular aqui. 15 menos 8, 7. Retirei um daqui, só ficou 12. 12 menos 2, 10. Então, nesse caso, ele andou 107 quilômetros. Da posição inicial dele, que era 28, até 135. Beleza? Muito bem, então, vamos seguir. O próximo trecho, acho que vamos guardar essa informação. Observe que aqui foi um movimento progressivo, né? Por que foi progressivo? Porque esse resultado deu positivo. Pode ver que ele está aumentando. Se ele sai do 28 vai até o 135, ele vai aumentando as posições com o passar do tempo. No segundo trecho, nós vamos calcular a volta. Ele voltou. Ele estava no posto e voltou para a lanchonete. Então, esse deslocamento aqui, ó, vai ser o seguinte. Nós vamos pegar a posição final primeiro, menos a posição inicial. Então, a posição final é onde ele parou. Ele parou aonde? Na lanchonete. A posição final é 133, menos a inicial, onde ele estava no posto de combustível, 135. Repara que nós temos aqui a situação 2, né? A posição inicial está menor do que a posição final. Desculpa. A posição final está menor do que a posição inicial. Então, nós temos 133 menos 135. Nesse caso, nós temos um deslocamento negativo, ou seja, está voltando. Então, fazendo aqui essa subtração, nós temos 5 menos 3, 2. Né? Só 2, não foi? Só 2, é. 33 para 35, 2. Então, menos 2 quilômetros que ele teve que voltar. Então, esse movimento aqui ele é retrógrado. Certo? Esse aqui é progressivo. Isso aqui já é retrógrado, porque ele está voltando. E nesse caso, nós temos um deslocamento negativo. No trecho 3, terceiro trecho, nós temos agora, ele vai sair da lanchonete, que ele parou, e vai até o percurso final. Posição final dele. Então, vamos calcular. Isso aqui eu posso chamar de 1, tá? O trecho 1, vou chamar isso aqui de 2, para ficar melhor. E isso aqui eu vou chamar de 3. São 3 percursos que ele realizou, né? São 3 trechos. Então, eu vou pegar aqui novamente a posição final menos a posição inicial. A posição final dele é onde ele parou, que é o 239. E a inicial era de onde ele saiu, que foi da lanchonete. 133. Repara que nesse caso ele vai novamente aumentando a posição. Ele sai de 133 e vai aumentando até chegar em 239. Nós temos outro caso de movimento progressivo. Fazendo as contas aqui, 9 menos 3, 6. 3 menos 3, 0. 2 menos 1. Então aqui vai dar 106 quilômetros. Esse movimento também é um movimento progressivo, porque ele está positivo. O resultado deu positivo. Agora experimentamos somar todos os deslocamentos parciais anteriores. Então, nós vamos fazer agora. Vamos somar os deslocamentos. Então, o deslocamento vai ser igual à soma dos deslocamentos. Ó, vamos somar o delta S1 mais deslocamento no trecho 2
que é o delta S2, mais o trecho 3, que é o delta S3. Quando a gente somar tudo isso aqui, ó, nós vamos obter a mesma resposta lá do início. O 1 foram quantos? 107. O 2 menos 2, mais o 3, que foi 106. Então, vamos somar tudo isso aqui, ó. Aqui vai tirar 2, né? Fica 105. 105 mais 106 vai dar 211. 211 quilômetros. Deixa eu só mostrar para vocês aqui esse resultado, como ele apareceu lá no início, quando a gente pegou apenas o inicial e o final. Aqui, ó. Ele aqui de novo, ó. Eu posso calcular tanto assim, pegando somente o final menos o inicial, deu 211. Ou eu posso pegar os pedaços, né, os trechos que ele fez, os percursos que ele realizou, o 1, 2 e o 3, somar eles três, eu vou obter o mesmo resultado. Agora eu quero fazer o seguinte, eu quero calcular a distância total, o que que ele andou na verdade total, se fosse somar idas e voltas. Aqui a gente vai desconsiderar essa questão de o que ele voltou fica negativo. Então a gente vai somar tudo, tudo que ele foi ou tudo que ele veio. Então a distância total ela é igual o módulo desse deslocamento. Eu vou pegar o deslocamento 1 aqui em módulo. O que que é o módulo? O módulo é a distância em relação à origem. Então esse valor, se ele tiver negativo, ele vai ficar positivo. Módulo do deslocamento 2 mais o módulo do deslocamento 3. Aí, esse caso aqui, para calcular a distância total, né, nós precisamos utilizar esses trechos, né, ou seja, os deslocamentos parciais. Cada movimento que ele realizou, a gente faz separadamente, depois soma. Então, essa distância total, o primeiro, deixa eu voltar aqui para achar o resultado. Aqui, o primeiro foi 107, né? 107. Vou colocar aqui o 107 mais. Aí o outro foi menos 2, então entre parênteses. Desculpa. Tô lembrando que eu não vou nem colocar no parênteses porque eu quero é o módulo, né? Deixa eu fazer a linguagem de módulo para ficar mais tranquilo. Vou botar em linguagem de módulo aqui, ó. 107, módulo de 107, mais o módulo de menos 2. O outro foi 106, mais o módulo de 106. Vamos tirar essa linguagem do módulo. Vamos tirar a linguagem do módulo. Então, vai ficar a distância total vai ser igual. O módulo de 107 positivo é o próprio 107. Mais o módulo de menos 2 é 2 positivo. Mais o módulo de 106 é 106. Soma tudo. 7 mais 2, 9. 9 mais 9 mais 6. 15, né? Coloca o 5, vai 1. É isso mesmo? 7 mais 2, 9. 9 mais 6, 15, vai 1. Aí aqui fica 1. Né? Porque aqui 0, 0, 1. Aí 2 mais 2, 215. 215 foi o percurso que ele andou. Tá bom? Aqui é a distância total que ele andou. Por quê? Por que deu 215? A distância dele, o deslocamento dele foi só... Fisicamente, o deslocamento dele foi só 211. Mas lembra que ele, quando chegou no posto, ele voltou 2, certo? Ele voltou 2. Ele fez uma voltazinha de 2 km do posto, né? Para a lanchonete. Depois ele pegou da lanchonete e voltou de novo. Ele passou de novo pelo posto, porque ele teve que seguir até o percurso final. Então ele teve que somar esses 2 que ele voltou e esses 2 que ele retornou. Então ele andou mais 4 km a mais do que o deslocamento total. Então 4 mais 211 vai dar o 215. Entenderam? Então é esse aqui o procedimento. Nós vamos ter que trabalhar muito bem isso aqui, porque difere deslocamento. Para física só interessa o início e o fim. Agora, quando eu quero a distância efetiva mesmo, tudo que ele andou, você tem que somar tudo. O que ele foi, o que ele veio, tem que ser somado. Aí você só tira o sinal negativo e coloca o positivo, que é módulo.
Entenderam? Então é isso que nós tínhamos que aprender, né, em relação ao deslocamento. O vídeo vai ficar um pouco longo, né? Porque eu tenho que resolver mais um exercício para vocês aqui, tá? Esse é um exercício já resolvido da página 29. A gente pode acompanhar nosso material. Diz assim, observe a representação das posições de um móvel e veja a diferença entre o deslocamento, né, escalar, e a distância, que foi o que nós abordamos agora há pouco. Então, temos aqui uma trajetória, nós temos pontos A, B e C. Temos aqui a origem, né? E aí nós seguimos a orientação é da esquerda para a direita. Esses espaços estão dados em metros. Aí, ponto A nós temos menos 100, ponto B menos 300 e ponto C 200. Como a gente consegue fazer isso rápido? Então, no trajeto em que o móvel parte do ponto A, vai até o ponto B, de onde segue até o ponto C. Determine o deslocamento de A a B. Então, vamos lá, rapidinho aqui. Vou pegar aqui o delta S, A, B. Então, se é de A para B, eu vou pegar a posição final, aqui no caso é B, menos a posição inicial, que é A, certo? E é de A até B. Então, ele parte do ponto A, o A vai ser o início e o B vai ser o final. Vai ficar, o ponto B é menos 300, menos, aí o ponto A é menos 100. Ó, esse menos aqui é o que nós vimos lá na nossa definição. E esse outro menos é o do valor da posição dele. Então, ficou menos 300, menos com menos é mais. Aqui vai ficar mais 100, né? Então, ele deslocou aí menos 200. O deslocamento dele foi menos 200. Opa, não é quilômetros, é metros. Vamos aumentar a unidade. Metros. Olha lá, ó, é metros. Beleza? 200 metros. Então, ele saiu do ponto A e foi até o ponto B. Repara que esse movimento ele é retrógrado, porque ficou negativo. Do ponto menos 100 até o ponto menos 300, ele deslocou menos 200. Ó. 100 aqui, negativo, por menos 100, vai dar 200. Beleza? Agora vamos calcular o deslocamento de B para C. Deslocamento de B, C. Vai ser quem? Se é de B para C, nós vamos pegar a posição C menos a posição B. Certo? Posição C, quem é? 200, ó. Vai ficar aqui 200 menos a posição B, que é menos 300. Então, fica aqui no parênteses menos 300. Menos com menos novamente é mais. 300 mais 200 igual a 500. Ele vai deslocar 500 metros. Você pegar bem aqui do ponto B. Vou contar, ó. Aqui eu tenho 100, mais 100, mais 100, mais 100, mais 100. Eu tenho 5 intervalos de 100. Que vai dar os 500. Ficou positivo? Ficou. Então, esse movimento agora é progressivo, porque ele vai aumentando a distância em relação à sua posição inicial. Ele sai menos 300, à medida que ele vai andando, ele vai aumentando. Ele vai aumentando até chegar em 200. Então, ele está no sentido da trajetória, ele é um movimento progressivo. Ok? Progressivo. Aqui deu menos 200 é retrógrado. Aqui deu 500 positivo é progressivo. E a letra C, ele quer o deslocamento de A até C. Então, vamos calcular o deslocamento de A, C. Se é de A até C, eu vou pegar a posição final é o C e a inicial é o A. A posição de C, C é 200, positivo, menos a posição de A, que é 100, menos 100. Menos com menos novamente é mais, esse deslocamento vai ser igual a 300 metros. Se a gente for conferir lá na retazinha, ó, a gente vai perceber que, vou voltar aqui, ó, se ele sai de C até A, ele vai deslocar 100, mais 100, mais 100. 3 bloquinhos de 100, 300. Agora a letra B, ele pede a distância total, né? Nós vimos que a distância total, a gente vai pegar, é só somar tudo que ele andou. Então, aqui o que ele andou é de A até B, de B até C. Essa letra A, letra B, que nós vamos somar esses dois valores, ó.
Então, vai ser o deslocamento. Nós vamos somar o deslocamento AB, que ele fez de A até B, e sem módulo, né? Mais o deslocamento que ele realizou de B até C, e sem módulo. Então, isso vai ser igual. Qual é esse deslocamento de AB? Foi menos 200. A distância vai ser igual a menos 200 e módulo, né? Mais o deslocamento AC, de BC foram 500. Módulo de 500, positivo. Nós temos que a distância vai ser igual o módulo de menos 200, né? O 200 positivo. E o módulo de 500 continua sendo o 500. Beleza? Soma 200 mais 500, nós temos 700. Então, a distância total que ele percorreu ali foram 700, não é quilômetros, desculpa, metros. 700 metros. Beleza? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês na nossa aula de hoje, tá bom? Trabalhar essa questão do deslocamento, tá? Nessa próxima aula já vamos ver a velocidade escalar média, vamos começar a falar de velocidade. Então, essa parte de deslocamento é muito importante para o nosso curso, tá bom? A gente precisa muito observar essa questão do deslocamento. Esses conceitos, vamos dar uma estudada no material, vamos olhar o que eu falei aqui nesse vídeo, para a gente estar sempre lembrando o que é cada coisa, o que é um referencial, o que é um movimento, o que é um repouso, o que é uma trajetória, o que é um ponto extenso, o que é uma partícula, ou ponto material. Isso é muito importante, né? O que é um espaço, o que é o deslocamento, o que é uma distância total, tá certo? Então, nossa aula vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham compreendido alguma coisa. Vão pausando o vídeo com mais calma, vão estudando, se cuidando, tá? E não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, deixar os comentários e ajudar a divulgar mais vídeos como esse. Pessoal, tchau para vocês, se cuidem, tá? E até a nossa próxima aula. Muito obrigado aí pela atenção de todos.